Olá, terceiro ano. Espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel. Na aula de hoje, eu irei apresentar para vocês o PET, que é o Plano de Estudos Tutorado, e também nós iremos dar início às atividades da semana 1. Vamos lá? Então, vocês podem acessar aí no Google, digitar Estude em Casa. Esse é o site, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nós temos aqui a página inicial, no qual nós temos os planos, que nós iremos utilizar nas nossas aulas. Aqui vocês vão poder acessar, aqui do ensino médio. Nós temos aqui do terceiro ano, tanto do turno diurno quanto noturno. Porém, o conteúdo dos dois PETs são iguais, eu já conferi. Então, vocês podem acessá-lo aí nos seus respectivos turnos. Depois, vocês podem fazer o download aqui nessa opção. Eu também vou encaminhar para vocês no grupo aí do WhatsApp esse PET. Aqui no site está de todas as disciplinas, obviamente. Porém, eu vou encaminhar somente da nossa matéria, tudo bem? Aqui é o conteúdo de filosofia, está a parte da página 101. E aqui pelo índice, vocês já podem visualizar os conteúdos que nós iremos trabalhar nas próximas 4 semanas. Vamos voltar lá no site para a gente conhecer mais outras funcionalidades. Além dos PETs, aqui no início, nós temos o aplicativo, que vocês podem baixar, o aplicativo Conexão Escola. Para os celulares com sistema operacional Android, esse aplicativo já está disponível lá no Google Store, no Play Store, desculpa. Agora, para quem tem o celular com sistema iOS, ainda está sendo desenvolvido, está ainda em desenvolvimento, tudo bem? Aqui também vocês podem conferir a programação do Se Liga na Educação, que são as aulas, as teleaulas transmitidas aí de segunda a sexta-feira, de 7h30 ao 12h30, sendo aí o horário de 11h15 a 12h30 para esclarecimento de dúvidas. Vocês podem conferir aqui a programação. Na semana passada, nessa programação, vamos visualizar aqui, nós tivemos já um conteúdo de filosofia, de revisão, sobre, deixa eu verificar aqui, o surgimento da filosofia. Esse foi transmitido, então, às 10h50 às 11h10 da sexta-feira. Então, depois, quem tiver disponibilidade de assistir essa aula, tudo bem? E se tiver alguma dúvida, depois vocês podem me mandar no meu e-mail, que eu vou colocar aqui na descrição, ou então também podem mandar lá no grupo do WhatsApp. Então é muito importante vocês ficarem aí antenados nessa programação aí, porque com certeza tem vários conteúdos interessantes, inclusive a sexta-feira é direcionada aí a um preparatório para o Enem. Tudo bem? Então, basicamente, nós temos isso aqui no site. Também temos uns tutoriais, esses guias práticos aqui, ó. Tem o guia prático para estudantes, Depois também, se vocês quiserem fazer a leitura, vai reforçar isso que eu comentei com vocês. Aqui também no final do site nós temos as legislações, que embasam esse nosso estudo não presencial, as dúvidas frequentes e as formas de entrar em contato com a Secretaria de Educação. Nessas dúvidas aqui, vocês podem depois acessar no site, porque às vezes são dúvidas que vocês também possuem, então é bom fazer uma leitura, tudo certo? Mas vamos lá, vamos dar início então ao nosso conteúdo no PET. Estão aí preparados?
Vamos lá, então, na página... aqui eu acho que é 101, né? Que está no sumário. A gente já começar, então, a nossa aula, né, com conteúdo aqui programado para filosofia. Opa, já passou. Isso. Então, aqui, né, nós temos o plano de estudo, tutorado, PET, né, do conteúdo de filosofia, destinado aí para vocês. Nós temos, então, né, uma aula por semana. Então, aqui, inclusive, está um erro aqui, né, acredito um erro gráfico, e nós temos só 2 aulas por semana. Totalizando aí, né, nós iremos estudar, então, durante 4 semanas, né, um conteúdo aí diferente, proposto aqui pelo PET. Vocês vão perceber também que esses conteúdos podem fazer referência a algumas coisas que nós já estudamos, tudo certo? Então, vamos lá. Nós temos, inicialmente, algumas orientações, né, aos pais e responsáveis de vocês. Temos aqui algumas dicas, né, direcionadas a vocês, alunos, né, explicando aqui, né, a questão da suspensão das aulas devido ao Covid, né, e que esse material foi preparado, né, para que nós pudéssemos dar continuidade aos nossos estudos. Então, esse quer saber mais, fala aqui para vocês anotarem, né? Inclusive também sugiro aí vocês a fazerem isso, né? Conforme vocês estão vendo aqui no vídeo, vão anotando as ideias principais, as dúvidas que eventualmente surgirem aí no caderno de vocês, tá certo? Então, inclusive, falando aí no caderno, agora nesse momento peguem o caderno de vocês, anotem aí filosofia, a data de hoje e colocam aí, por favor, né, semana 1, para a gente depois ter um controle, né? Inclusive, nos momentos específicos, eu irei solicitar a vocês, né, e fotos do caderno ou envio de alguma atividade, né? Inclusive, eu vou enviar aí também no grupo as produções de texto que eu já recebi referente à última aula, né? Então, eu irei fazer um controle, né, dos alunos que estão me enviando as atividades para poder computar aí a participação, né, e eventuais notas que posteriormente forem exigidas, tudo certo? Então, é muito importante que vocês tenham tudo registrado aí no caderno. Isso é para dar um respaldo aí para vocês, né, porque vai ser a forma, né, que inicialmente nós iremos avaliar a participação de vocês nessas aulas não presenciais, combinados? Então, vamos dar continuidade aqui. Os livros de referências, né, utilizados aí para a produção desse PET, estão aqui, né, citados. Vamos lá, então, para a semana 1. Na semana 1, nós iremos, então, falar um pouquinho sobre os valores, né, sobre o ser e dever ser, né, os objetos de conhecimento que nós iremos visualizar, desculpa, na aula é sobre, né, ser, dever ser, fato e valor, juízos de fato e juízos de valor. As habilidades, né, que esperam que ao final da aula vocês tenham, reconhecer que o agir humano é de natureza valorativa, distinguir e descrever a esfera da moral como lugar das ações e escolhas humanas, das normas e dos valores, distinguir entre as esferas dos fatos e dos valores, conhecer algumas entre as diversas posições filosóficas a respeito do bem e do mal, certo? Então, essas são as habilidades propostas aqui para essa primeira semana. Nós também iremos responder, né, aos seguintes questionamentos. Qual a diferença entre dizer que algo é assim e que algo deve ser assim? Seguir a natureza pode ser uma regra moral? As convenções humanas são um prolongamento ou uma ruptura com a natureza?
A moral é uma questão de sentimento? Então, essas são as provocações iniciais para a nossa aula de hoje, né? Que então nós esperamos esclarecer, né? Ou pelo menos refletir, né? Porque a filosofia é muito mais questionamentos, dúvidas, que apenas respostas, não é verdade? Então, vamos lá. Esses conteúdos também estão relacionados às matérias de geografia, história e sociologia, né? Então, esse material trabalha aí com a interdisciplinariedade. Dando continuidade, então, o tema da nossa aula de hoje é sobre os valores e as ações humanas, tá certo? Então, se vocês puderem, depois façam uma pesquisa aí sobre esses termos, tá certo? Deontologia, ética, moral, imperativo categórico, porque esses termos estão relacionados, então, com o conteúdo dessa nossa primeira aula. Pois bem, o conteúdo inicia aqui, né, com o filósofo Sêneca. Sêneca, ele é um dos filósofos de grande relevância no período estoico, né, no qual nós temos aqui, né, esse período datado entre os séculos 4 e 3, 4 antes de Cristo e 3 depois de Cristo, no qual também esse período é chamado de helenismo. Por que helenismo? Porque é marcado, então, quando a filosofia ela parte para outros territórios, né? E também nós temos a questão do declínio do Império Romano, né? Com a morte aí do Alexandre o Grande. Os estoicos, né, defendiam lembrando, né, que o estoicismo foi fundado lá por Zenão, que nós vimos aí no ano passado, né, qual defendia que é feliz aquele que vive de acordo com a natureza, certo? Então, Sêneca, né, foi um dos principais filósofos dessa corrente filosófica. E o que ele pregava, né, de acordo aí com o estoicismo? Que para a gente ser feliz, a gente tem que estar bem conosco, né? Temos tá num estado de ataraxia, né? No qual nós estamos indiferentes das coisas, certo? Então, na aula de hoje nós iremos, né, aprofundar um pouquinho nessa corrente filosófica aí, né, defendida por Sêneca. Então, pessoal, nós temos aqui que Sêneca defendia que nossa vida, né, normalmente as nossas atitudes, elas são, não devem, na verdade, né, ser baseados nesses dois excessos, que são recusar-se a toda alteração e nada suportar, né? Então, segundo ele, essas duas atitudes são excessos funestos, né, à tranquilidade da nossa alma, né, perturbam a nossa felicidade. Então, para a gente também entender um pouquinho sobre esse pensamento, nós devemos esclarecer dois conceitos, né, o de fortuna e de versatilidade. Né, fortuna não está ligada ao dinheiro, né, ganhar na Mega Sena, igual nós sabemos aqui nós percebemos nos dias atuais, mas sim ligado a uma divindade romana, né, responsável aí pela sorte, né, igual nós temos lá o mito das moiras, né, no qual elas traçavam um destino, né, tinha aí os fios, né, da existência humana, né, que controlavam então a vida, né? E no caso também esse conceito de fortuna, ele pode estar ligado também a essa questão do acaso, né? E ao contrário do que os estoicos defendem, porque para eles, né, o acaso seria uma ilusão, porque tudo que acontece existe uma razão, tem um porquê, ok? Então, esse primeiro conceito, né, são ideias contrárias ao pensamento estoico. E o segundo conceito de versatilidade está ligado à questão da gente ser ágil mesmo, né, no sentido de que a gente deve
segundo essa corrente, nós devemos, igual está aqui, ó, Sêneca defendia, nós devemos ceder de boa vontade à pressão das circunstâncias e não temer mudar, né? Então, nós temos que ser resilientes, na verdade. Também devemos nos adaptar aí às mudanças, né? Ao que as pressões, as coisas da vida nos exigem. Então, pessoal, por que tudo isso, né? Sêneca estava vivendo no momento de ruína, né, de declínio do Império Romano. Então, com toda a questão aí, por exemplo, os assuntos da cidade, né, que anteriormente eram discutidos, né, aí passaram então a ter menor importância, né, porque o Império Romano, né, estava em declínio. Então as pessoas passaram a ter outra preocupação, né, em vez de ficarem nas portas das cidades, né, lá em Atenas, discutindo sobre os rumos, os destinos, eles passaram agora a pensar de maneira mais individualista, né? Buscaram então a ética individualista, no qual as pessoas, né, elas deviam buscar inicialmente ficar bem consigo mesmo, né? Uma vez que tudo estava mal, né, o império, né, não estava em declínio, as pessoas tinham que agora se voltar para dentro de si mesmas, né? E com isso a gente pode fazer uma analogia, né, aos nossos dias atuais, né? Estamos aí numa pandemia, né, infelizmente, né, com inúmeras mortes, possivelmente, né, nós iremos enfrentar aí uma crise financeira, né, muitas pessoas desempregadas, né, porém nós agora devemos mudar, né, nosso ponto de vista para que a gente consiga ficar bem conosco mesmo, certo? Então é isso que o Sêneca propunha na sua filosofia. Então aqui, inclusive, nesse parágrafo está falando o que é comum ocorrer com as pessoas em momentos de crises profundas. Então tudo está relacionado à nossa atitude, perante aos problemas da vida, perante aí essa pandemia. O que nós podemos fazer? Tem pessoas, né, que vão se isolar, ficar com medo, né, insegura. Agora tem outras pessoas não, que veem aí a oportunidade, né, tiram aí coisas boas. Inclusive naquelas reflexões eu gostei bastante, né, de algumas produções de texto de vocês, no qual vocês colocaram aí para a gente tentar ver o lado bom de tudo isso que está nos acontecendo, né? Tipo, por exemplo, nós podemos agora ter mais tempo para nossa família, podemos ser humanos melhores, temos oportunidade de ajudar outras pessoas, certo? Então, isso que essa filosofia propunha para a gente, né, de Sêneca. Para nós, inclusive ele coloca aqui, ó, o estado de espírito que Sêneca propõe no qual o uso da razão é fundamental. O sábio é quem irá conseguir se sobressair diante das vicissitudes, né? Então, nós temos que conseguir, né, ter um ponto de equilíbrio, né, uma inteligência emocional capaz de superar todos esses desafios, essas dificuldades que nos são apresentadas. E para a gente finalizar aqui, então, só voltando aqui, passou muito. Então, para concluir nesse pensamento, nós temos, então, como eu falei, né, chegar num estado de controle das nossas paixões e emoções de tal forma que, assim, a gente consiga superar as dificuldades com mais facilidades, né? Então, é isso que eu proponho, né, e sugiro aí para vocês, né? Busquem um equilíbrio, né? Tenham fé, né? Tenham esperança. Quem acredita aí, né, tem uma religião, né, acredita num ser superior, né, a gente devemos buscar forças nesse sentido para a gente conseguir passar por esse momento. E com certeza ele vai passar, né?
Pessoal, então inicialmente, né, as reflexões iniciais são essas. Agora eu sugiro aí que vocês respondam para mim nessas questões. Vocês podem responder só a um que pede assim, ó, é possível ser virtuoso em nossos dias seguindo os preceitos de Sêneca? Justifique. Então essa resposta da número um, ela tem um caráter, né, mais reflexivo, vai ser uma resposta um pouco mais pessoal, né, diante aí do conteúdo que nos foi apresentado. Essa número 2, vocês não precisam responder ela, porque a gente já, né, refletiu um pouquinho na aula de hoje, já também com os vídeos da aula passada, né, nós já conseguimos aí tirar algumas reflexões, né, desse atual momento, né, de pandemia. Então, vocês vão responder a número 1 e a questão 3, que pede assim, ó, a partir da leitura do texto acima, defina o ideal de sábio presente na filosofia de Sêneca. Essa resposta também vocês conseguem identificar aí na leitura do próprio texto. Tudo bem? Então, pessoal, para finalizar aqui nossa aula de hoje, nós temos aqui também a sugestão de podcast e de vídeo, né? Vocês depois podem também estar acessando esses links. E qualquer dúvida, né, estarei à disposição de vocês. Ok? Eu também vou deixar aqui na descrição o link, né, do site que a escola desenvolveu, onde estarão também disponíveis todos esses materiais, né, e essas videoaulas. Pessoal, se cuidem, fiquem bem, tá certo? Esse é o conteúdo, então, da nossa aula de hoje. Né? Deixe também aqui nos comentários o seu nome para me registrar a presença que você assistiu a essa aula. Combinados? Então, até a próxima aula, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!